Boa noite, pessoal, que a paz do nosso Deus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, que Deus possa estar reinando sobre os seus passos, sobre o seu caminhar a cada dia. Hoje, o primeiro dia do mês de abril, estamos aqui reunidos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estamos na nossa série de estudos, o que é a Bíblia. O que é a Bíblia para a gente? O que a Bíblia proporciona para os nossos corações, o que ela pode fazer no nosso viver, no nosso caminhar. Queremos convidar você a participar conosco neste momento, pegando a sua Bíblia aí em sua casa e acompanhando os textos bíblicos que estaremos aqui citando. Eu convido você a fazer isso. E também quero agradecer a todos que têm nos acompanhado nas redes sociais de nossa igreja, que Deus continue abençoando a sua vida, todos os seus passos, e que continue conosco. É a palavra de Deus que temos compartilhado e que Deus possa te abençoar. O que é a Bíblia? Para que a Bíblia foi escrita? São algumas indagações que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. E nessa noite eu quero pensar um pouquinho com você exatamente nisso, o que a própria palavra de Deus define que ela é para cada um de nós. Como podemos olhar para essa palavra, tirar lições preciosas para os nossos corações, para as nossas vidas. Para que a Bíblia foi escrita? Baseado em 1 João, quero compartilhar alguns textos de 1 João, onde nos ensina realmente para que a Bíblia foi escrita. Principalmente nesses dias onde existem muitas indagações, existem muitas perguntas acerca da vida. E eu quero convidar você a olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e entender e encontrar estas respostas. A Bíblia tem as respostas para os nossos corações acerca das nossas indagações. Para que a Bíblia foi escrita? Em primeiro lugar, para que a nossa alegria seja completa. Como? Exatamente isso. Talvez você esteja indagando como que a alegria vai ser completa diante de tanto caos, diante de tanta crise. Só se vê falar isso, os meios de comunicações hoje só anunciam isso. Sim, mas a Bíblia foi escrita para que a nossa alegria seja completa. 1 João capítulo 1, versículo 4 diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha que algo extraordinário que a palavra de Deus diz para cada um de nós. E aí no versículo 1:3 também ele diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nossa comunhão com o Pai. Somente uma vida de comunhão com o Pai e com o Filho é que pode nos proporcionar, pode realmente conceder a cada um de nós a alegria completa. Deus não quer que tenhamos com Ele uma vida ou um certo ativismo religioso. Ele quer que tenhamos uma vida de comunhão, de relacionamento com Ele. Como é a sua vida com Deus? É uma vida de comunhão? É uma vida de alegria na presença do Pai, mesmo enfrentando o vale da sombra da morte, como diz o salmista, enfrentando todas as circunstâncias da vida, mas se você olhar para Cristo Jesus, você terá essa certeza que João dá para os nossos corações. Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Segundo lugar, para que a Bíblia foi escrita? Para que não pequemos. Como? Exatamente isso que você ouviu, para que não pequemos. Onde encontramos essa resposta? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Uma razão aqui bastante visível para que essa epístola fosse escrita, ou que ela foi escrita, para nos exortar ou nos alertar quanto ao pecado. Sabemos que o pecado é um grave problema na nossa sociedade. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos, afastados, estamos da glória de Deus se não voltarmos para Jesus Cristo. Então é necessário que a nossa vida esteja diante do Senhor. E é interessante olhar aqui que o pecado que João se refere é o de não guardar os mandamentos do Senhor.
Ele sabe que todos nós somos pecadores, mas Ele traz essa mensagem aqui para os nossos corações. No capítulo 2, versículo 4, ele está fazendo essa referência de não guardar os mandamentos do Senhor, de odiar o seu irmão, capítulo 2, versículo 9, versículo 11, e de afirmar que não peca. Tem muita gente que infelizmente afirma isso, capítulo 1, versículo 10. Há muitas pessoas que não veem pecando em pecar, não veem pecado em pecar, mas é um grave problema na nossa sociedade. Infelizmente, quando as pessoas pensam assim, estão contrariando a vontade de Deus. Porque João contraria esse ensino dos dias de hoje, dos dias atuais. Ele ensina que o pecado existe sim, o pecado está aí. Mas João, ao mesmo tempo, diz para os nossos corações, capítulo 1, versículo 9, que nós temos um advogado junto do nosso Pai, que nos perdoa. Por que a Bíblia foi escrita? Uma terceira lição que tiramos aqui de João é para sermos fortes, principalmente nesses dias de tanto mal, de tanto medo, de tanta insegurança. Exatamente, para sermos fortes. Capítulo 2, versículo 13, a parte A diz assim: porque sois fortes. Aqui nós vemos a força na qual João se refere aqui, não é a força física, não é a força interior que muita gente anda anunciando por aí. Não é esse tipo de força, não é o pensamento positivo, pense forte, pense positivo. Não é isso que João está falando, porque não existe força própria em nós. Por nós mesmos, nós não temos força para derrotar o pecado, para derrotar Satanás, para derrotar o mal que está aí diante de nós. Êxodo capítulo 15, versículo 2 diz que o Senhor é a nossa força. É o Senhor Deus quem nos fortalece. Por nós mesmos estamos perdidos, fracos, caídos, não temos solução. É Jesus que é a nossa força. E João declara isso para cada um de nós, para que sejamos fortes. Também João nos ensina que a Bíblia foi escrita para vencermos o maligno. João diz, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. A Bíblia foi escrita para vencermos o maligno. Ou seja, João revela o porquê escreveu a sua epístola, para mostrar que hoje podemos vencer o maligno, que hoje podemos vencer toda espécie de mal que nos cerca também. Versículo 14 do capítulo 2 diz assim: a palavra de Deus permanece em vós. Se a palavra de Deus permanecer nos nossos corações, nós teremos a vitória completa. Não será uma vitória simplesmente parcial, mas será uma vitória completa em Cristo Jesus. A Bíblia também foi escrita para que não sejamos enganados. Você precisa olhar à sua volta. Nós vemos tantas pessoas usando a palavra de Deus e enganando muitas outras pessoas, usando a palavra de Deus erradamente. 1 João capítulo 2, versículo 26 diz assim: isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. João afirma que escreveu esta epístola para que a igreja de Cristo não fosse enganada. Não fosse enganada por quem? Pelo anticristo, por aqueles que brincam com a palavra de Deus. Versículo 18 do capítulo 2, versículo 21 do capítulo 2. Pessoas que pregavam a mentira. Mas que mentira? Aí o versículo 22 dá a resposta para a gente. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Na época de João já existiam muitas pessoas pregando um Cristo, entre aspas, que não era o Cristo verdadeiro. Pregavam a falsidade, pregavam a mentira. E João dá esse alerta para a igreja de Cristo Jesus. Há muitos hoje, infelizmente, pregando uma mensagem errada da palavra de Deus.
Sabemos que nós não conseguimos vencer por nós mesmos, é somente Cristo. Ele nos dá essa garantia para cada um de nós. É interessante, a Bíblia, ela é extraordinária, porque ela nos mostra e ela faz realmente questão de enfatizar realmente que Jesus é o verdadeiro Cristo. O Cristo das Escrituras, Atos capítulo 18, versículo 28. Há muitos Jesus por aí, mas somente um é o verdadeiro Filho de Deus que está junto do Pai e que intercede por nós para que sejamos salvos. Nele não existe pecado. Ele destrói as obras do mal, as obras do pecado, porque Ele é o Salvador. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. E por último, porque a Bíblia foi escrita, ela foi escrita para nos mostrar, para que tenhamos vida eterna. João testifica isso. 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então a palavra foi escrita para provar o resultado de nossa esperança. Ou seja, a vida eterna, ela nos revela que viveremos eternamente. Este é o grande galardão, é o grande privilégio. Essa é a esperança que nós temos. Não é a esperança nesta terra, não é a esperança neste mundo, não é a esperança em políticos, em circunstâncias dessa vida, mas a nossa esperança é Cristo Jesus. Ou seja, a vida tem continuidade após a morte. A Bíblia chama de vida eterna. A vida eterna é somente para aqueles que amam a Deus, amam os seus mandamentos, e que são nascidos de Deus e que têm o Filho de Deus. Fica então a indagação da palavra de Deus para os nossos corações. Você já é nascido de novo? Você é uma nova criatura, você está vivendo em Cristo Jesus. A Bíblia mostra essa grande necessidade de cada um de nós nos rendermos a Jesus Cristo. Então, que neste tempo os corações estão voltados para a palavra de Deus, que estão mais sensíveis diante das catástrofes. Seja um tempo de você refletir como você tem vivido os seus dias. E a partir daí você permanecer em Cristo Jesus. O próprio João nos dá essa dica. Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pense nisso. Coloque a sua vida diante do trono da graça nessa noite. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Tua palavra viva e eficaz, Pai. Toma-nos nas Tuas mãos. Toma, Deus, a cada pessoa que está ouvindo essa palavra diante de Ti nesta hora, meu Pai. A Tua graça, a Tua misericórdia esteja nestes lares, Pai. E que seja um tempo de entendermos que a Tua palavra está se cumprindo, que ela é viva e eficaz, e é nela que encontramos as respostas para as nossas indagações. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Amém.